Olá meus amigos do Bikes e Camelo. Estamos aqui hoje novamente com duas bicicletas que você já deve ter visto no vídeo anterior e vamos falar agora do ciclista que está muito ligado a essas duas bicicletas. Giuseppe Saroni, ciclista italiano do final dos 70, começo dos 80 e que correu com essa bicicleta principalmente e aquela bicicleta foi feita em homenagem a ele. Nós já falamos disso, repito, o link está na descrição e agora eu quero pedir para você que inscreva-se no nosso canal. É muito importante que você se inscreva, que você coloque no que gostou do canal, para que nós possamos crescer e produzir mais vídeos para você assistir, se divertir, passar para os amigos. É muito importante a sua inscrição. Enquanto roda a vinheta, inscreva-se no canal. Meus amigos, eu quero mostrar hoje um fato, um evento que aconteceu com o ciclista Giuseppe Saroni e que aconteceu com uma bicicleta idêntica a essa, pilotando uma bicicleta dessa. Essa bicicleta, como você já deve ter visto, ela ficou também conhecida como Colnago Saroni, embora nós tenhamos já desfeito algumas dúvidas sobre isso no vídeo anterior que eu já falei para vocês, mas todo mundo que vê essa bicicleta imediatamente lembra-se do Giuseppe Saroni. Giuseppe Saroni foi um ciclista fenomenal, começou a correr muito cedo e parou também de correr muito cedo. E foi uma época que a Itália ficou dividida entre dois ciclistas. Eu vou falar para vocês do Campeonato Mundial de Goodwood e de um evento que ficou conhecido como La Fucilata di Goodwood, a fuzilada de Goodwood ou algo semelhante, a tradução é mais ou menos isso. Em 1982, o Campeonato Mundial de Ciclismo ocorreu num circuito que é chamado de Goodwood. Esse circuito fica na Inglaterra, na região de Sussex, na Inglaterra, e é um autódromo muito famoso. É um autódromo que anteriormente, na década de 40, durante a Segunda Guerra Mundial, tinha lá uma base da Royal Air Force, a Força Aérea Inglesa, a RAF. E era de lá que partiam alguns dos contra-ataques aos ataques dos alemães. Vocês sabem que a Inglaterra que segurou o avanço alemão na Segunda Guerra e a RAF teve um papel muito importante. Atualmente, esse autódromo é muito famoso e ocorrem diversos eventos históricos lá, tanto com automóveis quanto com motocicletas. Ainda existe já o Festival of Speed e o Goodwood Revival, que são competições muito importantes e que envolvem esse autódromo. Enfim, um lugar extremamente emblemático, um templo das duas e das quatro rodas. E no dia 5 de setembro de 1982 ia ser corrido lá o Campeonato Mundial de Ciclismo de 1982. Se você talvez ainda é novo no ciclismo, talvez você não saiba, mas o ciclismo, o Campeonato Mundial é corrido por países. Junta-se os melhores ciclistas do país, forma-se uma equipe e essa equipe disputa o campeonato em nome do país. É mais ou menos o que acontece com o futebol. Às vezes jogadores que são adversários nos campeonatos, também no ciclismo eles acabam se juntando no mesmo time para defender as cores do país. Só que o ciclismo tem uma diferença, eu até toquei no futebol, porque o ciclismo tem uma diferença extremamente importante. No futebol, quando o time ganha, todos são campeões do mundo. E no ciclismo, que é um esporte coletivo, ganha o individual. Embora a equipe todos trabalhem para a vitória de um ciclista, é só aquele ciclista que ganha a prova que vai envergar a camisa de campeão mundial. Para quem não sabe, a camisa de campeão mundial no ciclismo, ela tem as cores do arco-íris, chamam de camisa iridata em italiano, né, que ela tem as cores do arco-íris, e ela é usada durante todo o tempo depois do campeonato, todo o ano seguinte, aquele ciclista corre com aquela camisa para mostrar que ele é o campeão mundial. Isso é muito bacana. Hoje a gente tem aí, talvez vocês tenham acompanhado o ciclismo mais moderno, a gente tem tido aí diversos campeões e agora, nesse momento, o campeão mundial que vai correr o ano que vem com a camisa arco-íris é o Remco Evenepoel. Naquele momento, 5 de setembro de 1982, era um momento ímpar para a Itália, porque a Itália, setembro, um pouco antes, 2 meses antes aproximadamente, a Itália havia ganhado a Copa do Mundo.
Então a Itália estava no auge do esporte, só dava italiano no jornal e eles estavam todos orgulhosos de terem vencido a Copa do Mundo e chega o Campeonato Mundial de Ciclismo, que para eles tem tanto valor quanto a Copa do Mundo, ou pelo menos naquele momento tinha tanto valor quanto a Copa do Mundo. Na equipe italiana havia dois ciclistas extremamente rivais, que era o Francesco Moser e o Giuseppe Saroni. Muito interessante que a Itália estava dividida. Já havia rivalidades anteriores e naquele momento na Itália, ou você era Giuseppe Saroni ou você era Francesco Moser, só valia torcer para um desses dois. E eles vão correr na mesma equipe. E nessa prova, por causa das características do percurso, quem se adaptava melhor ao percurso era o Giuseppe Saroni. Então, na estratégia da equipe, já estava escrito que Francesco Moser ia trabalhar para trazer a vitória para a Itália, mas nas mãos do Giuseppe Saroni. E a prova era extremamente longa, o dia estava quente e havia dúvida se choveria ou não, porque estava muito calor. Estavam ali os melhores ciclistas da época, Bernard Hinault, Sean Kelly, Greg LeMond, enfim, ciclistas de altíssimo nível, Marino Lejarreta, ciclistas de altíssimo nível para aquela disputa. Seriam 18 voltas no circuito de 15 km e 300 metros, um total de 275 km. Uma prova muito longa, quase 300 km, e nessas 18 voltas tinha uma subida relativamente forte. Ela não era uma subida muito inclinada, mas longa, uma rampa longa, em que os ciclistas uma vez subiriam com muita tranquilidade, duas vezes com muita tranquilidade, mas 18 vezes eles iam se cansando ao longo do percurso. Começou com 136 ciclistas e foram diminuindo esses ciclistas. Houve um ataque de um francês, de sobrenome Vallet, que atacou e chegou a abrir 6 minutos durante a prova. Chegou a ficar 6 minutos na frente. E Bernard Hinault, que era sempre Bernard Hinault no começo dos anos 80, toda a prova que ele participava, ele era um dos favoritos sempre. E o Bernard Hinault estava com problema no joelho, estava começando a ter problemas no joelho que chegou a tirar-lhe um pouco das competições por um período, ficar um pouco afastado. Ele abandonou da 10ª volta. E aí a corrida foi se desenvolvendo, ataques, contra-ataques, etc. Até que chega um determinado momento, aquele ciclista francês que estava a 6 minutos distanciado, o pessoal se organiza e resolve ir buscar, alcançar aquele ciclista. Um detalhe que é importante falar é que no ciclismo existem algumas regras não escritas, Se você tem um ciclista da sua equipe na frente, você não leva os outros ciclistas até ele, você não dá vácuo para levar ciclistas adversários até ele, ou seja, você deixa que os outros se desgastem para tentar alcançá-lo. E foi o que aconteceu. Os franceses não fizeram nada porque tinha um ciclista deles na frente, até que Francesco Moser resolve perseguir e faz uma perseguição, põe um ritmo infernal e vai para cima daquele que estava escapado e puxa, e ele assume um ciclista de primeira linha, Francesco Moser. E para resumir, ele consegue colocar todos a alcançarem aquele ciclista francês, anulam a fuga, ou seja, fica tudo junto de novo. E aí nós vamos chegando já para o final da corrida. No final da corrida, faltando mais ou menos 1,5 km, o bloco ainda está junto, quer dizer, não sabe quem vai ganhar, porque está todo mundo junto. E aí, um deles, Marino Lejarreta, um espanhol, ele arrisca e vai para frente, e abre dos outros. Ele consegue abrir um pouco e a impressão que dá é que ele vai conseguir. Vocês devem estar vendo uma imagem de uma reta aí que ele está um pouco escapado, está faltando aí aproximadamente 3 km ainda. Ele consegue abrir, mas o grupo vai chegando. Aí um americano chamado Jonathan Boyer, nome curto John Boyer, mas Jonathan Boyer resolve persegui-lo. E ele se destaca do grupo e vai em busca do Marino Lejarreta. E eles alcançam o Marino Lejarreta e logo depois que ele alcança, ele escapa novamente do Marino Lejarreta. E ele abre, e a impressão que dá pela distância que ele conseguiu abrir, dá para ver muito nessa imagem de cima aí, a distância que ele conseguiu abrir dá a impressão que ele não vai ser alcançado por outro ciclista mais. Mas aí, nesse grupo de trás, vem a equipe italiana, vem Sean Kelly, vem Greg LeMond, vem Francesco Moser, enfim, vem um grupo forte ali. E
o Jonathan Boyer dá uma olhada para trás, vê que ele está longe, ele afirma, fica em pé na bicicleta e vai firme e tal. E aí faltam apenas 2 curvas para terminar a corrida. E aí que eu quero que você preste atenção. Faltam apenas 2 curvas para a corrida. E o Jonathan Boyer vem na frente e tem uma curva para a direita e uma curva para a esquerda. Quando ele faz a curva para a direita, ele ainda está liderando. Mas vem no encalço dele, ele olha e vê, vem no encalço dele Sean Kelly, Greg LeMond, que era companheiro de equipe dele, e vem mais um grupinho que não dá muito bem para identificar. Ele vira à direita, quando ele vira para a direita, a câmera se perde um pouco, porque era meio precário ainda a questão de câmeras nessa época, ele se perde um pouco e você consegue ver a cabeça dele passando por cima do grupo, ou seja, ele ainda está liderando. E aí aparece já a curva para a esquerda. Quando entra na curva para a esquerda, parece uma coisa assim do nada, parece uma bala que passa, parece um outro ciclista, uma velocidade muito maior, todos eles vêm disputando mais ou menos uma mesma velocidade e passa como se fosse uma bala de fuzil, passa ele, Giuseppe Saroni, montado numa bicicleta idêntica a essa, passa Giuseppe Saroni muito mais rápido. E aí ele não só passa, ele olha para a esquerda ainda, ele dá uma olhada assim, sobe, senta no selim da bicicleta porque ele tá de pé e não dá para trocar de marcha de pé. Ele senta no selim da bicicleta, troca de marcha e enfia o pé de novo, dá mais uma forçada e chega escapado. Esse evento é tido até hoje como um dos maiores sprints da história, talvez um dos momentos mais sensacionais das disputas dos mundiais, pela maneira como foi esse sprint. E esse sprint ele foi tão violento que até hoje, se você procurar no Google ou em algum outro site de pesquisa aí, você vai ver La Fucilata di Goodwood. Foi como se fosse um tiro de fuzil. Saroni passou muito mais rápido que o outro e isso aqui tornou esse mundial diferente. Há um ciclista italiano, um jornalista italiano que está transmitindo a corrida, se eu não me engano, Mário Desan, e ele quase vai à loucura. Ele tinha um programa famoso na televisão naquela época sobre ciclismo e ele quase enlouquece, porque a Itália, como eu disse, tinha sido campeã do mundo de futebol e naquele mesmo ano estava sendo campeã do mundo também no ciclismo, 2 paixões dos italianos. Então, essa é uma prova emblemática, difícil da gente contar outras provas tão importantes quanto essa, pela maneira como aconteceu esse sprint. Eu quero que vocês olhem de novo a imagem, vejam e guardem na memória. E nós vamos aqui, assine o canal e nós vamos estar sempre produzindo vídeos, sempre produzindo conteúdo para que você possa participar e saber de momentos como esse. Poi c'è Van de Velden in seconda posizione, ecco Saroni che tenta di uscire sulla sinistra, nella scia di Boyer c'è un altro americano, Greg LeMond. Ancora l'americano Boyer all'attacco, un altro americano in seconda posizione, Greg LeMond. E poi ecco che scatta Saroni, è scattato Saroni. Ecco che sta per apparire sull'ultima curva, Saroni è solo, aumenta il vantaggio, sentiamo il grido di Giboldi. Io penso lo meriti e quindi è un onore per tutti noi italiani. Saroni campione del mondo, Saroni campione del mondo, Saroni campione del mondo, il gesto di